Trouxe uma imagem para dar início à nossa conversa de hoje. E vocês podem observar que é a lagarta no seu processo para virar borboleta. E o que seria, ou o que nós poderíamos pensar que essa lagarta está achando ao ver esse casulo? Se ela não tem conhecimento, ela tem receio, tem medo do que pode estar acontecendo com aquele momento ali, a outra no seu casulo, parada ali. Só que ela não consegue ver além, que dali vai virar uma borboleta, né? É o processo da lagarta virando borboleta. E aí é uma reflexão, né? O que diria uma lagarta quando vê aquele embotamento e ainda não consegue perceber a beleza que ela mesma vai ser renascida, ou vai surgir dela mesma, as lindas e belas borboletas que nós vemos por aí, voando e nos embelezando, saindo do rastejar, como a lagarta, para o voar, planar aos altos montes, né, do universo. Esse também é o nosso processo diante da encarnação. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. A respeito desta passagem, que nós chamamos morte, né? Desde sempre, a humanidade, os homens, né, da humanidade, se perguntavam sobre a morte. Todo mundo tem curiosidade. Uns têm medos, outros têm receios, né? E a gente vai vendo o amadurecer da humanidade na compreensão dessa situação diferente, morte. E a gente vai vendo ao longo várias religiões, né, filosofias ou povos. O panteísmo diz que quando nós fazemos essa passagem, né, nós voltamos para um todo. Nós morremos e vamos voltar para o universo. Porque o panteísmo não tem um Deus único. Deus é todo o universo. E nós, então, voltamos para fazer parte desse universo. É como se nós fôssemos uma gotinha. E, quando cai no mar, se mistura com aquele mar todo. E perde a sua individualidade, porque se misturou. Mas nós temos também o povo hindu, né, que eles também acreditam que é só uma passagem para uma outra dimensão. Nós tínhamos os povos egípcios, e eu acredito que todo mundo vai lembrar, porque está nos livros de histórias, né, que eles cultuavam, valorizavam a vida e também sabiam da morte como a passagem para uma imortalidade da alma. Os egípcios, tanto é que eles mumificavam os corpos, né, esperando a continuidade da vida. Então, o povo egípcio sabia que existia vida após essa vida. Então, a gente vai vendo, né, o amadurecimento da condição humana, ou dos homens, para esse entendimento. Mas só que nós chegamos mais aqui próximo do século XIX, com o iluminismo. Eu vou pegar minha colinha aqui para falar bem direitinho. O pensamento racional e a evolução social, a morte deixa de ser compartilhada na família. Nós começamos, então, a ver a morte com medo, com insegurança. Até então, os outros, os mais antigos, a gente, quando vai olhar sobre a questão da morte, a morte era conversada sobre roda, com família, e era vista de uma forma natural. Nós poderíamos ter saudade, poderíamos chorar pelos nossos entes queridos, mas era ainda um processo natural. Mas, com o tempo, e nós, com a nossa inteligência toda, passamos, então, a ver a morte com medo. Talvez seja pelas grandes guerras que nós tivemos,
revoluções, inquisições, né? E às vezes a gente vê as pessoas morrendo na nossa frente e aquele momento nos traz sofrimento e dor. E gerou, assim, medo em todos nós. E aí, então, a morte, de vez ser conversada em família, ela foi, então, retirada da pauta, por causa do medo, da dúvida, do receio, do que aconteceria, ou da dor do momento, por falta da compreensão. E a Idade Média, o ano de 1500, né? A morte, então, torna-se individual, dramática e com medo. Aquilo que deixamos de ver de forma natural, passou a ser uma forma dramática e cheia de medo. Os nossos indígenas, ou o povo indígena, ele vê a morte diferente. Até hoje, ele vê a morte como uma passagem, porque talvez não tenha sofrido interferências como nós sofremos, né? Nós tivemos uma grande parte da Idade Média, aonde nós tínhamos assim: morreu, é céu, inferno, purgatório, definitivamente. Nossa, né? Ou então vamos arder no fogo. Tínhamos esse medo, esse receio, por falta de compreensão, mas era o que nós tínhamos. Só que a lagarta não sabia de nada disso, né? Então, ela tinha medo. Nós tínhamos receios disso. E eu digo nós, porque nós aqui também já vivemos em vidas passadas. E estamos agora começando a adquirir o conhecimento. A morte, na visão dos indígenas, é bem assim. Não é vista como o fim da existência, mas como uma transformação, transição para o céu dos espíritos. Olha que coisa mais linda, né? Eles veem assim. A pureza deles não tem o medo que nós aprendemos a ter da morte. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque nós temos uma obra de Kardec que faz 160 anos, agora em agosto, e nesse ano. Mas, antes de falar da nossa obra, nós vamos falar um pouquinho aqui. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus. Embora a gente não tivesse compreendido, Jesus, né, quando esteve aqui conosco, e já sabia que nós teríamos dificuldade de encontrar, de conhecer ou de compreender algo além dessa vida material, Ele já nos deixou essa mensagem, que Ele iria pedir ao Pai um outro Consolador, para que a gente, então, no tempo certo e maduros, pudéssemos compreender a sua mensagem, porque naquela época nós não compreendíamos a mensagem de Jesus. Porque Ele falava da vida futura, mas a gente só conseguia entender a vida material. Ele falava que ia preparar o caminho para nós, para o reino dos céus. Então tem algo além, né? Há várias moradas na casa de meu Pai, há várias moradas, os planetas, mas também as moradas no mundo espiritual, que a gente ainda não compreendia, né? E Ele mesmo, então, após a sua crucificação, apareceu aos seus apóstolos. Mostrou Ele próprio que a vida continuava. Só que nós focamos muito na mensagem de Jesus, na parte dolorosa, na parte dele, na cruz, sofrendo. É porque é a nossa condição ainda, né? A gente fica pensando, sofreu, não sofreu? Mas a maior mensagem de Jesus diante da cruz é o reaparecer, o surgir e mostrar que a vida material é só uma passagem e a vida continua. Mas nós não compreendíamos isso, né?
Tanto é que veio a era pós-Jesus, a era cristã, e nós ainda trazemos para nós, ou caminhávamos, trazendo a questão do céu e o inferno. Falta de informação, falta de conhecimento. E para a doutrina espírita, a morte não é o fim, é a continuidade da vida em outra dimensão. Foi isso que Jesus veio trazer para a gente, não foi? Ele não apareceu, depois do seu crucificamento, aos apóstolos e a outros também? Então, ele mostrou a vida continua. A morte do corpo físico é um processo natural dos espíritos, ou para os espíritos que estão encarnados. Isso significa para todos nós. Todos nós que estamos encarnados, um dia iremos passar por esse processo. Mas ele é, igual a borboleta, libertador para nós espíritos, que aí vamos dar sequência e continuação do que aprendemos diante da encarnação para a vida espiritual. Nós não perdemos a nossa individualidade, como algumas filosofias ou religiões falam. Não, nós continuaremos sendo nós mesmos, só que em espírito. É sobre essa obra, o céu e o inferno. É a quinta obra, não é a quarta obra, é a quarta obra básica de Kardec. Primeiro, nós temos o Livro dos Espíritos. Segundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Terceiro, o Livro dos Médiuns. Quarto, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo a doutrina espírita. E o quinto, a Gênese planetária. Então, essa obra, o Céu e o Inferno, está fazendo 160 anos, esse mês de agosto. Então, olha só que interessante. Os espíritos nos falam que nós somos milenários. Mas a gente, milenares somos. Mas vamos botar aqui. De Jesus até agora, nós temos 2026 anos, certo? E nós ainda não compreendemos sobre o que é o céu e o que é o inferno. Estamos caminhando e ainda não temos esse conhecimento. Então, de 160 anos para cá, nós começamos, então, ou temos a oportunidade, então, de compreender o que é esse céu e o que é esse inferno. Mas, aproximadamente, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, nós começamos a ter um outro conhecimento. É uma oportunidade de olhar diferente para aquilo que a gente já vinha acostumado a repetir, porque nós íamos para as instituições religiosas e só repetíamos, e talvez não compreendíamos. Na doutrina espírita, ele diz, não repete, compreende, porque o conhecimento vai te ajudar e te libertar. Enquanto você só repete, você não aprende. Então, a doutrina espírita vem com esse olhar diferente já desde o lançamento do Livro dos Espíritos. Mas é dessa obra que nós vamos falar um pouquinho, do céu e inferno. No capítulo Código Penal da Vida Futura, que é esse o nosso grande receio, né? Ou a nossa falta de conhecimento em relação à vida futura, depois da morte do nosso corpo físico. Eu peguei só um item, porque nós não temos muito tempo, né? Eu peguei só um item, o item primeiro do Código Penal da Vida Futura. Nessa obra de Kardec, quem puder, dá uma olhada, é uma obra interessante. Não vai dar medo, não, tá? Pode olhar que ela é bem bacana. Ela é resumida em ela tem duas partes. A primeira parte vai falar o futuro e o nada.
a preocupação da morte, o céu, o inferno e o purgatório. A segunda parte desta obra vai falar a transição e os depoimentos dos espíritos desencarnados. Então, nessa obra, Kardec analisou, em conversa, com os espíritos desencarnados. E eles trouxeram a mensagem de como eles estavam no mundo espiritual. E aí, então, nasceu essa obra. Então, vamos começar aqui, nesse primeiro item. Ele diz assim: a alma ou os espíritos sofrem na vida futura as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Até aí tá bom, né? O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. E aqui, então, Kardec já começa a falar, né? Somos espíritos que vamos passar na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições. Cada um, que é individual, quando chegar lá no mundo espiritual, vai passar. E esse termo sofrer, às vezes parece que é sofrer com dor, né? Mas pode ser sofrer, passar. Porque o médico diz assim: ela vai sofrer uma cirurgia agora, ela vai passar por uma cirurgia, né? Então, nós vamos sofrer na vida espiritual consequência de todas as imperfeições que não conseguimos corrigir na vida corporal. Aí ele já vem falando que nós somos espíritos, que o que vamos colher no futuro é consequência das nossas ações. Não tem um juiz. Já repararam isso? Não tem um juiz. É consequência de todas as imperfeições que não consegui. Não tem juiz. É a minha consciência que acaba me cobrando na vida futura. Ah, então tá bom já, né? Não tem um juiz que já vai dizer você foi bonzinho, você foi ruim. É a minha própria consciência. E eu vou passar pelas dificuldades ou não, de acordo com o que eu fiz na encarnação. Se eu me melhorei, eu vou estar num estado feliz, porque a minha consciência vai estar bem. Se eu sou aquela pessoa violenta, a pessoa intransigente, a pessoa rígida, cheia de ódio, cheia de raiva, cheia de rancor, quando eu desencarnar, eu vou me manter nessa condição. E aí, quem vai me culpar é a minha própria consciência. Às vezes, dizendo para mim: puxa, por que eu fui tão intransigente assim? Né? Aí eu vou estar feliz ou infeliz. Depende de mim. Um detalhe. A alegria, os momentos felizes são sempre progresso da nossa alma. Colhemos o progresso da nossa alma. Os processos infelizes, que aí vamos passar pelas dificuldades, são momentâneos, não é eterno, como a gente vinha achando há séculos e séculos. As penas são eternas. Já pensou? Ficar naquele sofrimento eternamente? Aí, através desse livro, e Kardec consultando, através da mediunidade, os espíritos desencarnados, e eles vêm e dizem: não, aqui nós temos a oportunidade de nos esclarecermos. E, assim, a oportunidade de reparar os nossos equívocos e os nossos erros. Então, as nossas imperfeições, elas podem ser modificadas no mundo espiritual também. Primeiro eu tomo a consciência, depois eu tenho que fazer a reparação. E nos conta em alguns livros que lá no mundo espiritual mesmo, quando nós damos contas dos nossos erros, a gente até procura os amigos a quem cometemos algumas falhas e até pedimos perdão a eles. Olha que maravilha.
Não é eterno. O sofrimento não é eterno. Todos nós podemos fazer essa transformação no mundo espiritual, buscando sempre a felicidade. Todos nós buscamos a felicidade a partir da nossa criação, desde quando fomos criados. E a reencarnação, reencarnar é a oportunidade. É igual o aluno, é igual a nós quando fomos para a escola. Como nós nos formamos? Em professora, psicólogos, engenheiros, médicos. Como é que nós nos formamos? Nós tivemos que ir para as escolas, né? Tivemos que ir para a escola. Como aprendemos? Tivemos que ir para as escolas, para estudar. Nós reencarnamos para aprender também a condição, as questões morais e espirituais de que ainda somos devedores. Nós temos compromisso, sim, quando estamos reencarnados, com o mundo corporal. Por isso, estudamos, aprendemos e conquistamos os bens materiais. Claro, é normal. Mas é importante saber como conquistamos. Aí é a questão moral. Então, na questão moral, a gente reencarna para aprender o quê? A paciência, a tolerância, o perdão, a humildade. Então, vamos botar assim. Quando olhamos para a questão material, aprendemos na escola, né? A ciência da escola. Quando olhamos para a vida espiritual, aprendemos que nós temos que trabalhar as nossas questões morais. Então, que médico eu vou ser? Que professor eu vou ser? Que dona de casa? Que pai de família? Minha questão moral está pegando aqui. Então, a reencarnação é essa oportunidade de trabalhar, evoluir e progredir. E, assim, saber já, de antemão, como vai ser a nossa vida futura. Olha que maravilha, né? Nós já temos essa oportunidade. Então, para que deixar para sofrer lá? Como dizem, né, os espíritas, quita logo a dívida, tenha paciência, conversa com um amigo, perdoa, porque lá na frente, que é a nossa verdadeira vida, a gente vai estar mais tranquilo, mais feliz. E Kardec, para trazer isso para nós, ele não pegou assim um texto pronto e ficou pensando da cabeça dele. Kardec, nesse livro, interrogou os espíritos que estavam lá felizes, fazia evocação. Vamos chamar o espírito tal, tal, tal. E o espírito aparecia. Na época em que ele estava codificando a obra. Como é que foi o seu chegar aí no mundo espiritual? E o espírito dizia, eu cheguei num momento assim, assim, mas já me recuperei e já estou bem, estou feliz. E aí, então, ele foi anotando, existem espíritos felizes. Mas chamou outro que era revoltado, que não queria saber, queria voltar para casa, porque roubaram isso dele. Espíritos infelizes e as suas consequências em relação aos apegos do mundo espiritual. Então, Kardec foi vendo a realidade da vida, pós o corpo físico. E aí, então, ele nos trouxe que a vida lá pode ser melhor ou ruim, que vai depender da minha pureza ou impureza. Vai depender do esforço que eu faço para domar as minhas imperfeições morais. E vou, então, assim, ganhar créditos para mim mesmo, para o mundo da vida futura. Muda para a gente, quando a gente começa a ter esse conhecimento, ou não muda a nossa realidade? A nossa visão de mundo, sabendo que nós somos os responsáveis por nós mesmos, pela nossa felicidade, e vou usar o termo que ele usou aqui, ou pela nossa desgraça. Somos nós mesmos. Seremos teimosos ou seremos aqueles que... tem razão. Aqui é uma passagem e aqui é a oportunidade de aprendizado. Que eu consiga executar essa tarefa para a minha vida de espírito, imortal que sou, eu esteja mais feliz. Porque, na verdade, gente, transitório é a vida do corpo físico, tá?
imortal é a vida do espírito. E nós queremos a felicidade mais para a vida material ou para a vida imortal? É importante conciliar diante da encarnação, mas o nosso olhar deve ser para a vida imortal. Mas, enfim, como Kardec chegou a esse livro, né? Porque esse é o 4º livro, então nós temos outras obras. Para chegar até essa conclusão, ou esse livro que Kardec nos trouxe, primeiro ele nos trouxe esse aqui, o Livro dos Espíritos, 1857, A Nova Era, o conhecimento do mundo espiritual. Veja bem, o conhecimento de quem somos, na verdade, né? Que não tínhamos bem esclarecido. E ali ele vem dizer, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, justo e bom. Olha, então Deus não castiga. Ninguém vai para o inferno ou para o céu, vou colocar assim, definitivamente. Não, Deus não castiga. Deus é bom. Deus nos dá a oportunidade. Deus criou as suas leis, onde nós estamos inseridos. E aí, como bom aluno, cabe a nós caminharmos pela lei de forma equilibrada. Nessa obra também, Kardec vai dizer que nós somos esses espíritos que vivem no mundo e que ora estão encarnados e ora estão no mundo espiritual. E que nós somos imortais. Olha que bacana. Né? Conversando com os espíritos dizem, não, nós aqui somos vocês. Antigamente, nós já reencarnamos, né? E agora estamos aqui. E foi se descobrindo que aqueles que estavam lá desencarnados não são deuses que Deus criou diferente de nós. Ou não são demônios criados por Deus e deixados de lado. Não, não. Nós somos imortais. E todos fomos criados da mesma forma, quanto espíritos, com a oportunidade de progredir, de crescer. E ele vem também dizer aqui, destacar, a reencarnação, ou a encarnação, onde todos nós estamos. Todos nós aqui hoje estamos encarnados. E nós estamos nesse processo que a gente conversou. É através da encarnação, ou da reencarnação, que nós vamos progredir espiritualmente, moralmente, a caminho da mensagem de Jesus, né? E ele também, nesta obra, vai falar sobre o progresso. Que ninguém fique estacionado. Mesmo aqueles que estão aqui encarnados, que a gente olha e fala, meu Deus, como pode ter uma pessoa assim ainda nesse mundo? Isto não é de Deus. Não, ele é de Deus também, assim como nós. Só que ele está numa condição diferente da nossa. Ele olha com mais intenção para um lado do que para o outro. E a gente já, talvez, olhe mais para o outro lado e não para aquele. Ele tem uma posição diferente da nossa. Nós já não gostamos mais do que ele gosta. Mas, então, ele também está nesse processo de progresso. Então, com essa obra que a gente vê, Deus não castiga, somos espíritos, somos imortais, vamos reencarnar para progredir. Que maravilha! Kardec vai pegando material, ferramenta, para, então, ele poder trazer a obra O Céu e o Inferno para nós. Mas isso aqui é conhecimento. Conheci. Já sei que eu sou um espírito, pronto. Mas tá bom. Isso resolve? O conhecimento por si só resolve? Numa mensagem de um dos livros de Emmanuel, pequenininha, ele diz do ciência e conhecimento. Não, ele fala que o conhecimento sem amor não adianta. Porque o homem, lembrando mais ou menos, encontrou a dinamite e com o conhecimento criou o explosivo para fazer mal para o seu próximo.
Conhecimento desligado do amor. Então, conhecimento só não nos basta. É importante. Mas nós temos a outra obra, a terceira obra, que eu gosto muito de fazer isso aqui. Esse é o conhecimento. Sem a transformação e sem a ação, não há modificação, não é? Conhecer e ficar sentado no sofá não adianta. Eu preciso ter ação, viver. Conhecer que eu preciso perdoar e ficar lá em casa esperando que o amigo venha bater para pedir perdão não adianta. Tomei o conhecimento, vou dar um jeito de chegar até o amigo, olha a transformação, olha a ação. E, de uma certa forma, dizer, olha, desculpa, eu errei, não foi bem assim. Entendeu? Então, nós precisamos da ação. E aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo vem e traz aqui, ó, o caminho. Qual é o roteiro para aquela minha felicidade na vida futura? Né? Jesus deixou as bem-aventuranças. E eu só vou falar um pouquinho dela. Né? As bem-aventuranças. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz assim, quer ser feliz? Então, ele vai falar sobre a humildade. Os pobres de espíritos, as pessoas simples, as pessoas humildes. Né? Então, ele vai falar sobre a humildade. Nas bem-aventuranças, ele vai falar da pureza de coração. A necessidade que nós temos de ter a pureza de coração, não ter a maldade. Ele vai lembrar da criança que não tem a maldade, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Então, a pureza de coração, porque nós não temos. Nós olhamos e já julgamos. Né? E a gente nem sabe da vida do outro, da dificuldade do outro, mas nós já julgamos. Mas a nossa, a gente não julga. A nossa, nós temos desculpas. Não é verdade? E ele vai falar sobre a afabilidade e a doçura, sobre os mansos, os pacíficos. Não põe fogueira naquela lenha, meu, não põe, deixa. Vamos tentar resolver. Mas a gente gosta, né, de entrar nas confusões. Então, ele fala sobre a pacificação, a afabilidade, a doçura, a paciência, o perdão das ofensas e não julgar. Então, quando a gente vê as bem-aventuranças no Evangelho ou na Bíblia, ele vai citar todas essas virtudes, todo esse caminho para que a gente encontre uma vida futura mais feliz. E essa vida futura aqui, do nosso Evangelho, ela já se faz aqui nessa encarnação mesmo. Agindo bem, amanhã eu vou estar mais feliz. Mas depois de amanhã eu vou estar mais feliz ainda do que hoje. Porque eu já vou conquistando. E na vida futura, então, eu vou estar muito melhor, né? E ao desencarnar, ao me libertar desse corpo físico, então, eu vou me encontrar mais feliz ou menos infeliz. Mas isso tudo é uma conquista. E a partir de 1857, nós estamos podendo olhar com outros olhos para a nossa vida material, que vai refletir na nossa vida espiritual para sempre. E aí, terminando, uai, não está vindo, tem. Aqui, ó. Veio. E terminando, então, por isso que eu queria fazer essa junção. Conhecimento, ferramenta para modificação, a cada um segundo as suas obras, no céu ou no inferno. Na vida futura, cada um segundo as suas obras. O que nós queremos para o nosso amanhã? Diante da nossa passagem, o que nós queremos? Mais leveza? Né? Está aqui. O conhecimento, o caminho, para que a gente possa colher os frutos daquela nossa trajetória, daquela nossa confiança, daquela nossa transformação da fé, da confiança
na mensagem de Jesus. Porque, embora muitas das pessoas não conheçam a doutrina espírita e digam assim, doutrina espírita, espiritismo, esse negócio de espírito eu não gosto, não. Mas mal sabe ela que ela é um espírito, né? Mas tudo bem, eu não gosto, não. Mas na doutrina espírita, o nosso modelo é Jesus. Talvez ela seja mais cristã do que muitas outras filosofias que se dizem cristã. Porque tem como meta a mensagem de Jesus não decorada, vivenciada. Vem falar de amor, resignação, humildade, paciência, tolerância, irmandade, porque somos todos irmãos, fraternidade e caridade. Tem coisa melhor que isso, né? Então, a mensagem que eu tinha para trazer, embora a gente começou falando da lagarta, né? E vendo a borboleta, era essa a mensagem. Hoje, talvez, possamos dizer assim, nossa, eu não aguento mais, meu Deus, eu estou me sentindo a lagarta. Só fico ali, rastejando, levando umas pauladas na cabeça, né? Mas calma, aguenta firme. Teu objetivo é ser a borboleta. Voar alto e embelezar com o que você já aprendeu para poder, além de desfrutar daquela alegria, auxiliar o seu próximo. Que Jesus acompanhe a todos nós e que os bons espíritos estejam sempre nos inspirando ao caminho do bem, do acerto e o caminho junto ao Mestre Jesus.